Então é muito frequente no consultório, e isso é a dúvida de algumas pessoas que vêm perguntando para a gente sobre história familiar de aneurisma. Então isso é uma situação muito importante, porque quando você, pela regra da medicina, quando você tem mais de um familiar direto, ou seja, 2 familiares diretos com uma história de doença cerebrovascular, incluindo o aneurisma, você deve investigar esses pacientes com angio-ressonância, angiotomografia, da possibilidade de ter um aneurisma. Então hoje vou mostrar para vocês uma mulher, uma jovem mulher, com um aneurisma de cerebral médio que foi tratada com a gente, para exemplificar que o evento preventivo é sempre melhor. Então, o aneurisma, então o 3D, o aneurisma que ele tem uma comunicação importante com os ramos da artéria cerebral média. A gente posicionou um stent no ramo superior da cerebral média e começa enrolando as micromolas, que é o que estão aqui, que progressivamente a gente vai enchendo mais esse saco aneurismático com as micromolas, até chegar no final, onde o saco aneurismático não aparece mais e ele está totalmente fechado. Então, esse foi um caso mostrado onde utilizamos a técnica de stent e mola para tratar uma doença incidental, uma doença ocasional achada, de um aneurisma, medindo aproximadamente 8, 9 milímetros da artéria cerebral média, que, se não tratado, a chance de hemorragia e de uma grave complicação para essa paciente foi muito grande. Ela internou com a gente na manhã do mesmo dia, fez o tratamento e no dia seguinte, alta para o quarto e alta para casa. Então falamos hoje sobre uma doença muito comum em mulheres, falamos sobre história familiar de aneurisma, falamos sobre história familiar de doença cerebrovascular. Eu acho que todas as pessoas com história familiar de doença cerebrovascular devem fazer exames preventivos. Isso se em algum momento não se chegar à conclusão de que deva-se fazer exames preventivos como angio-ressonância numa idade da população, visto que o aneurisma está presente em 6% da população. Existe um fator aí econômico com as fontes pagadoras em relação a isso, mas normalmente quando o paciente tem algum tipo de queixa que possa ser relacionado a aneurisma, e como o aneurisma também nem sempre ele dá qualquer tipo de queixa, eu acho que a angio-ressonância era o exame inócuo que deveria ser feito para todos. Então deixando aí essa história de doença familiar, essa história do aneurisma, essa história de mais frequente em mulheres, para que todos possam tomar as medidas preventivas, que sempre é o melhor caminho dentro da medicina.